Olá, tudo bem? Graça e paz. Vamos a mais um estudo. Jesus, nos dias de sua carne, no livro histórico de Mateus, capítulo 5, do versículo 17 ao 20, ele disse assim: Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Versículo 18. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Versículo 19. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Versículo 20. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Jesus de Nazaré estava falando para o povo gentil, o qual nós pertencemos, ou estava falando para os judeus, o qual ele pertencia naquela época? Jesus veio para cumprir a lei, porque para homem normal, homem natural, fora impossível cumprir todos os 613 preceitos da lei. Foi impossível. Então Jesus, como Cordeiro Santo, puro, imaculado, ele foi perfeito para o sacrifício, para resgatar os que estavam sob a lei. Então, ele sendo judeu, ele tinha que cumprir a lei de Moisés. Mas o que se fazem hoje está totalmente oposto ao que ele ensinou. Vamos ler o próximo. Lucas capítulo 24, versículo 44. Olha o que Jesus disse. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu lhes falei. Jesus aqui já tinha ressuscitado. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim. Tudo é tudo ou tudo é mais ou menos? Tudo que estava escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, não sobrou nada. Não sobrou absolutamente nada para a religião, para ainda fazer os seus seguidores, os seus fiéis a cumprirem. Não queira ser igual ele foi, porque ele veio cumprir a lei. Não era para se tirar um tio ou um jota da lei, e ele não tirou. E ele disse que tudo a respeito do que tinha que acontecer com ele, com a história, com as profecias, se cumpriram. A respeito dele. A outra parte foi o juízo de Deus vindo no ano 70. Em Gálatas, olha o que o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, disse: Mas quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, o completo período de tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, nasceu debaixo da lei. Nasceu para cumprir a lei. Não teria sentido ele, em 33 anos de vida, ele pular a lei, pular as fases da lei, porque ele veio para fazer isso. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, Mas teve um motivo, o porquê Jesus de Nazaré veio cumprir a lei.
teve um sentido, não foi algo assim, eu vou mandar meu filho cumprir a lei porque os outros não conseguiram. Não, teve um sentido. Olha no versículo 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Antes da cruz, eram ovelhas, e estas ovelhas teriam um pastor, e esse pastor veio. No tempo dos profetas, haviam os pastores, os falsos, os cães gulosos, os pastores que só pensavam na gordura das ovelhas, e é o que realmente ainda nos dias de hoje ocorre. Da mesma forma que existem esses pastores que existiam antes da cruz, nos dias de hoje ainda existem. Mesmo Jesus tendo derramado o seu sangue naquele madeiro, tudo a respeito dele, pastor, se cumpriu. Depois dali, há 37 anos, veio o juízo de Deus, onde Deus decretou a sentença, julgou quem deveria ser julgado, que eram os judeus, os israelitas, e bateu o martelo, e nós, agora, nós, povo gentil, somos eleitos de Deus. Mesmo sendo feito isso, nos dias de hoje, existem pastores. Existem as ovelhas que eram para ser filhos, ainda são ovelhas. Para resgatar os que estavam sob a lei, debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus, nós não estamos sob ordem de tutor, nós não estamos sob ordem de pedagogo, nós não estamos sob ordem de mestres terrenos, carnais. O nosso mestre é o Cristo ressuscitado. O nosso mestre vive para sempre, para a eternidade. O nosso mestre nos conduz por pastos verdejantes. O nosso mestre mora em nosso espírito. Então, quando se praticam obras da lei, quando voltam às práticas, às ordenanças, aos preceitos, às cerimônias, aos rituais mosaicos, aos preceitos da lei de Moisés, estão deixando de ser a adoção de filhos, estão voltando para o cercado das ovelhas, estão voltando para a condição de ovelha e não mais de filho. Então, não se pode aceitar, vamos cumprir, vamos fazer o que Jesus de Nazaré fez. Mas ele morreu para resgatar as pessoas de lá. Ele não se agrada quando um filho dele volta às práticas do Velho Testamento. Ele não se agrada quando, pela morte dele, ele resgatou as pessoas da maldição da lei e vê os filhos deles voltando novamente às práticas das velhas obras, das obras mortas. Ele não se agrada. Vamos para frente, vamos caminhando para frente. Larga essa religião, larga o sistema religioso. Peça direção ao Espírito da graça e Ele te dará. Não fique debaixo da lei, não fique debaixo do bordão de pastor. Você não tem mais pastor na terra, você não tem mais bispo na terra. O nosso bispo é espiritual, o nosso pastor é Cristo, que é o nosso irmão e nosso Pai, o nosso Pai Celeste, que nos guarda, que cuida de nós. Vamos reinar em vida, vamos abraçar esse sacrifício que Cristo fez por nós, para nos resgatar, para nós não, da nossa geração não, mas vamos aos nossos contemporâneos que foram resgatados da lei de Moisés, vamos abraçar essa situação. Não aceite mais práticas da lei, não aceite mais rituais da lei.
Seja livre em Cristo. Cristo nos chamou à liberdade. Não seja escravos de homens. Não esteja debaixo da servidão, da escravidão, imposta por esse sistema doentio, esse sistema maldito, esse sistema carnal que tem por aí. Saia disso. Abandone essas coisas. Abandone essas práticas que não levam a nada. Vou ler novamente, porque eu acho esses 2 versículos fundamental para a nossa consciência estar tranquila quanto ao ato de não aceitar obras da lei. Mas quando chegou a plenitude do tempo, quando se completou o tempo, Deus enviou o seu filho, o seu único filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Volta a dizer, volta a frisar, ele veio para cumprir a lei, porque ele era judeu. A morte teve uma situação, teve um sentido, teve um porquê, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Eu te pergunto, você acha que Deus em espírito, Deus ele é espírito, você acha que ele se agrada quando vê uma cerimônia em um lugar chamado igreja, em volta de uma piscina, de uma cachoeira, a pessoa falando, vou jogar você nessa água, vou mergulhar você, e quando você levantar dessa água cheia de cloro, cheia de bactéria, você será uma nova criatura, seus pecados serão purificados. Você acha que Deus, Espírito, se agrada do negócio desse? Praticando a lei da purificação. Você acha que Deus se agrada quando a pessoa fica meio-dia, um dia, uma semana, um mês, sem comer nada, fazendo jejum? Como ele pode se agradar disso se o Espírito, se o nosso espírito é templo do Espírito Santo, o nosso espírito é templo de Deus? Você acha que ele se agrada do filho dele andar cambaleando, andar com olho fundo, com fome, com sede, praticando uma obra morta, praticando uma obra que Jesus morreu para resgatar o filho dele de lá? Você acha que Deus se agrada com isso? Você acha que Deus se agrada o filho dele passar a noite inteirinha acordado, falando balabachúrias, cantando, dançando, comendo, dormindo, cochilando, maldizendo aquela situação, separando o casal, o marido da mulher, a mulher do marido, deixando os filhos revoltados? Você acha que Deus em espírito se agrada disso? Você acha que Deus se agrada da pessoa achar que é num monte, que lá ele está? Você acha que ele se agrada disso? Isso são obras da lei, isso são ordenanças. Todo primeiro domingo anunciam a morte de Jesus quando comem o pão e bebem aquele suco. O pão feito por uma pessoa sem compromisso com Deus. O suco que não tem nada a ver, comparar o sangue de Cristo com o suco que não tem nada a ver. Então são coisas carnais, tudo isto é obra da carne, e toda obra da carne não agrada a Deus, pois Deus é espírito. Deus se agrada dos que o adoram em espírito e verdade. Abandone essas coisas, essas práticas pecaminosas, abandone esses rituais macabros, esses rituais que não prosperam em nada a favor da sua pessoa para com Deus Espírito. Confesse no seu dia a dia. Confesse o amor que você tem por Deus. Confesse o amor que você tem pelo seu próximo. Confesse o amor que você tem pelo seu irmão, pela sua esposa, pelo seu filho, pelos seus irmãos, pelos seus vizinhos. Confesse isso. É isso que agrada ao Pai. Ajude os necessitados. Dê um cobertor para quem tem frio. Dê um prato de comida para quem tem fome. É isso que Deus quer. É assim, é viver na comunhão. Essa comunhão não é somente você estar reunido com pessoas, com amigos, com celebridades. Não. Onde tiver 2 ou mais pessoas em torno da sã doutrina, Cristo ressuscitado ali está em espírito. Então, é assim que nós adoramos a Deus. É confessando, é dizendo quanto o amamos.
é dizendo que nós vivemos em espírito, é dizendo que nós estamos a cada dia mortificando a nossa carne, dando vida, dando mais crescimento no espírito. Amém? Graça e paz. Espero que esse pequeno vídeo tenha contribuído de alguma forma para levar adiante a sã doutrina, o conhecimento que nós estamos em graça, que nós praticamos a graça verdadeiramente, 100% praticamos e vivemos a graça de Deus. Graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.